onde a gente permanece, hein? Vamos com o Theo Cury? Por quê? Tem o assunto da PEC da anistia. Lembra aquela PEC que perdoa as pessoas que perdoa uma dívida bilionária dos partidos que cometeram infrações eleitorais? Isso mesmo, as pessoas que estão lá dentro do Congresso, né, Theo? Que tem de seguir regras minimamente democráticas. Aí, vamos fazer uma PEC, que aí a gente perdoa todo mundo, tá bom? Ninguém fica mal na fita, tá todo mundo livre para cometer os mesmos erros de novo. A Advocacia Geral da União defende e pede que o Supremo rejeite essa ação. Nos conte, Theo. A ação que quer derrubar a PEC, né? A ação que quer, que acha que ela é inconstitucional. Sim. Porque representa um retrocesso para políticos e para a população preta e para a população parda que deseja ingressar na política e se vê minimamente representada como deve ser na sociedade plural como ela é. Fato é que há duas ações que foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, nessa especificamente. Está na fase de ouvir, o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Cristiano Zanin, ouvir o que dizem a gente está vendo as imagens de uma outra proposta, que é o projeto de lei da anistia, que aí é com relação aos do 8 de janeiro, só para deixar muito claro, não tem a ver com esse assunto que a gente está tratando aqui. Esse especificamente é o que prevê perdão de irregularidades cometidas por conta do repasse de recursos para candidaturas negras em períodos eleitorais e que também trata de um mecanismo que prevê quanto de dinheiro do partido vai para essas candidaturas. Então, há um questionamento de um partido e de uma entidade no Supremo Tribunal Federal dizendo que é inconstitucional. Antes de tomar uma decisão, o ministro Cristiano Zanin ouviu Câmara, Senado e agora ouviu o governo e além da Procuradoria-Geral da República antes de tomar uma decisão. A AGU disse que esse mecanismo é uma medida de segurança jurídica e não uma anistia no sentido clássico, ou seja, rechaça essa possibilidade de uma anistia para os partidos que não cumpriram com essas regras. Um outro ponto importante é a fixação de 30% de recursos do partido, do fundo partidário, para candidaturas, para os seus candidatos que vão disputar as eleições, candidatos pretos e candidatos pardos. Isso gerou um bafafá na época, Elisa, você vai se lembrar, porque o que dizia antes a lei? A lei dizia que pelo menos 20% dos recursos iriam para os candidatos pretos e pardos, a depender da proporcionalidade. Ou seja, se um partido tem 38% de candidatos negros, 38% dos recursos do partido iriam para essas candidaturas, para não haver uma desproporcionalidade, para haver uma igualdade de chances de financiamento da campanha desses partidos entre as pessoas pretas, pardas e as pessoas brancas. Mas, se um partido tivesse menos de 38%, por exemplo, 15%, o mínimo seria 20%. A lei, de fato, aumenta o patamar, só que ela engessa em 30%. Então, se um partido que tem 43% de candidatos negros, ele só vai receber 30%. Daí a inconstitucionalidade que foi apontada pelas entidades e partidos políticos ao Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União discorda, diz que é um ganho haver essa fixação na Constituição, porque antes não havia uma previsão constitucional, e diz que isso promove, incentiva as candidaturas e, com isso, cumpre os requisitos constitucionais de igualdade, de representatividade, pluralidade, de uma sociedade justa que luta contra a discriminação racial e que isso acaba assegurando uma maior participação dos candidatos pretos e pardos no processo político. Mas é um tema muito complexo e que divide as opiniões, porque antes havia uma previsão mínima de 20%, com um teto dependendo da quantidade de políticos negros que estavam disputando as eleições. Agora ele fixa, ele engessa em 30%, mas na avaliação da AGU não é nada inconstitucional, não tem nenhum tipo de ilegalidade. Agora esse parecer dela vai para o ministro Cristiano Zanin, que vai juntar todos esses pareceres, todas essas opiniões e vai levar para o plenário do Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão com relação a essa proposta de emenda à Constituição.